Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui nesse momento dando continuidade aos estudos dos Evangelhos à luz da ciência espírita. Nós fazemos isso todos os sábados. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Walter de Carvalho. Esse vídeo ficará à disposição de todos no meu mural e depois no YouTube, em que nós estamos estudando sistematicamente os evangelhos, todos os evangelhos, como um todo, aos sábados. Nas quartas-feiras nós estudamos a mediunidade. Em primeiro lugar, nós estudamos os evangelhos de uma maneira geral, os manuscritos, como é que eles foram feitos. Depois nós estudamos a anunciação de Maria, a materialização do arcanjo Gabriel, dando a notícia de que ela seria mãe de um espírito de luz, deu o nome dele. Depois nós falamos sobre a visita de Maria a Isabel e Zacarias, a dúvida de Zacarias, a mudez dele, o nascimento de João Batista. E agora nós vamos falar hoje sobre a revelação a José. Como é que ela se deu? Como é que ela deu a... Mas antes disso, eu gostaria de que, em face os problemas que nós estamos passando no mundo inteiro, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, com tanta violência, tantos problemas, que o Bezerra de Menezes, ele fez uma oração que foi publicada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, através do livro Taça de Luz, por mediunidade de Chico Xavier. E esta prece eu gostaria de fazermos juntos agora. Elevemos o nosso pensamento a Deus e comecemos a oração da fraternidade, que é o que mais nós precisamos no momento. Senhor, somos uma só família, de corações a se articularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que seja cada um de nós a complementação do companheiro naquilo que o nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá aquele sirvamo de apoio. Se outro descansa, ampara-nos a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa sem reclamar e sem queixa. Ilumina-nos, Senhor, o entendimento para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçaste, que Jesus nos traçou. O ouvido atento para que quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecido pela indiferença, a tranquilidade para que os venha a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade, que está em Jesus. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros, e ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação e o desajuste, dá que o clarão de tua bênção, Senhor, nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que nós todos, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma só família, procurando encorajar-nos no apoio recíproco, de modo a que um dia, estejamos integrados em teu serviço de alegria imortal para sempre. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Mas hoje, como eu disse, nós vamos tratar da revelação a José.
Como é que foi feita a revelação, José? E existem duas versões. Encontramos duas narrativas a respeito do mesmo fato. Uma é em Mateus, no capítulo 1, do 18 a 25, que é o que nós vamos tratar hoje, e outra em Lucas, no capítulo 2, versículo de 1 a 20. Havendo diferença entre os dois textos, comentá-lo-emos em separado, então. Hoje nós vamos falar de Mateus 18, 25, no capítulo 1. E começa assim. Ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira, diz Mateus. Sendo Maria sua mãe, noiva de José, nós vamos detalhar isso aí, antes que se juntasse, ela foi grávida de um Espírito Santo. Muito bem. Tudo isso nós vamos dissecar hoje. E José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Também vamos explicar esses fatos. Tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. E nós já falamos sobre esses aparecimentos em sonho quando nós tratamos da nossa projeção astral. Quando dormimos em sono, em sonhos, nós visitamos lugares, conversamos com pessoas, com espiritualidade maior, até com encarnados, inclusive. Isso já foi dito, tudo isso, na primeira palestra que eu fiz, na parte 1 da projeção astral. Isso está no YouTube, em todas as sequências do meu playlist. Dizendo, José, o anjo apareceu. José, filho de Davi, não temas receber em casa Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é de um espírito. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. O que disse o profeta? Está no 23, 24 e 25. Mas no 23 tem assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tendo José despertado do sono, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto não lhe deu à luz um filho, o qual pôs o nome de Jesus. Eu vou explicar exatamente esse parto. No judaísmo antigo, nós encontramos o seguinte: a concepção de Jesus ocorreu dessa maneira, ele começa a narrar. Sendo Maria noiva, eu já expliquei isso da outra vez, que a noiva era prometida em casamento de José antes que se ajuntasse. O casamento era se dado quando a noiva ia morar na casa do noivo. E que tinha como resultado o coabitar, morar juntos. E não era o caso. Eles eram noivo apenas, estavam prometidos em noivado. Mas foi explicado isso nos estudos passados, como se deu isso, porque a noiva não poderia gerar um filho do noivo sem uma permissão prévia, porque isso seria adultério, ela seria apedrejada. Uma série de situações poderiam ocorrer naquela época. Inclusive, a noiva tinha carta de divórcio, como eu vou explicar mais adiante. Então, ainda durante o noivado, José verificou a gravidez. O fato só pode ter ocorrido depois que Maria regressou da casa de Isabel para sua aldeia de Nazaré. Na forma da narrativa de Mateus, não é bem como aconteceu, porque quando Maria chegou na casa de Isabel, o espírito de João Batista ficou super alegre e batendo ali, e houve comunicação entre os espíritos, como nós falamos, e Maria estava com 1 mês de gravidez. Como é que Isabel poderia saber disso? Muito bem, Mateus silencia esse respeito, que nós já discutimos na nossa palestra passada, nos estudos passados. Fazendo com que o leitor de qualquer livro bíblico ou de qualquer outro livro que se trate desse assunto, nós que eu estudo teologia há mais de 50 anos, aplicada à ciência espírita, fica
supostamente pensando que Mateus está dizendo que José morava em Belém. Tanto que mais tarde, no capítulo 2, versículo 23, diz que José regressa do Egito para sua casa, Belém. Ao saber que Arquelau, filho de Herodes, é que lá reinava, resolveu ir morar na Galileia, que teve aquele caso, tal, etc. O filho de Herodes não era brincadeira. A conselho do anjo, já a cidade de Nazaré, para que o menino pudesse realizar a profecia de ser chamado Nazareno. Mas se lembre que eu falei na época passada, no estudo passado, que Nazaré nem no mapa existia. Era uma cidade que não tinha fisicamente uma existência. O Nazareno eram as pessoas que se dedicavam ao culto do Deus maior, do Deus único e verdadeiro. Portanto, para Mateus, Nazaré era um lugar ainda desconhecido de José e Maria, ao passo que para Lucas, Nazaré era a residência normal de ambos. Como nós discutimos isso nos estudos passados. Mateus não fala da viagem de Maria, mas José só podia descobrir a gravidez quando desta aparecessem sinais externos, o que só ocorreu no 4º ou 5º mês. Mas isso exatamente quando do regresso de Maria da casa de Isabel. Que Maria ficou na casa de Isabel até o nascimento de João Batista, como nós discutimos na reunião passada. José é dito noivo de Maria. Essa palavra, de ser o varão de Maria, em oposição à mulher, o latim mulher, é um termo que corresponde a homo, exprime genericamente o ser humano, macho ou fêmea, indistintamente. José era, pois, o homem que podia ser o noivo ou marido de Maria, mas naquela época era o noivo de Maria. Aqui trata-se, evidentemente, de noivo, pois ainda não se tinham casado, já que José não havia levado para sua casa Maria e não a coabitou com ela. Mas ela perguntou isso ao arcanjo Gabriel. Disse, mas eu não conheço o homem. Ela disse assim. Ele disse, mas não quero saber, você vai ter... É como se dissesse assim, não quero saber, isso é uma determinação de Deus, você vai ter que conhecer para que o Espírito encarne. E é o Messias prometido, é o Filho de Deus maior. É Yahvé que vai reencarnar, como nós dissemos na outra palestra. Sendo bom, José não quis infamá-la. Porque naquela época era muito sério você ser noivo. Os direitos dos noivos eram equiparados a dos casados. Tanto que a noiva infiel devia ser apedrejada, como se já for a esposa. Está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 20 a 27. A noiva podia ser despedida por uma carta de divórcio. Era a lei da época. Ela era tratada como viúva se de acordo com o Levirato, o noivo viesse a falecer, a desencarnar. E ela seria obrigada a coabitar com o irmão do noivo para que esse tivesse filho dele, para que a família pudesse prosseguir com aquela mesma linhagem. Diz Mateus que José, na dúvida entre acusá-la perante o sinédrio, difamando-a, ou repudiá-la com uma carta de divórcio, optou pela segunda hipótese, pois para isso bastava uma carta assinada por ele diante de 2 testemunhas que não provocava nenhum escândalo naquela época. Porque nós temos que nos lembrar que nós estamos trabalhando naquela época. Tendo meditado nessas coisas, olha que coisa interessante, tendo meditado nessas coisas, deitou-se José para dormir. Foi quando em sonhos apareceu a visita de um anjo do Senhor. E na linguagem moderna, um espírito bom. Aparece aqui a mediunidade onírica, ou de sonhos, que muita gente não sabe o quanto sonha em viagem astral, conversando com outra e com a espiritualidade. Até se educando, até tendo inspirações quando acorda para fazer uma série de coisas. Então, muito bem. José, logo a seguir, mais 4 passos. No versículo 2, 12,
13, 19 e 22. Parece que José já possuía um tipo de sensibilidade psíquica naquela época. Mateus não revela o nome do Espírito. Observe que na Bíblia não está dito o nome do Espírito. Em nenhum dos 5 trechos. Mas nós sabemos quem é. Quando estivermos estudando o nascimento de Jesus, nós vamos confirmar. Nossa tradução do versículo 20 difere das traduções correntes, porque seguimos o texto original grego. Em lugar de pensava, colocamos tendo meditado. Tradução melhor para o particípio oaristo. Receber em casa, que exprime o ato de casamento, traduzindo, receber Maria como tua mulher, porque se trata da construção do duplo acusativo em grego. Por exemplo, receber alguém como hóspede. O que foi gerado nela é de um espírito, porque em grego não há artigo. Logo, o indefinido. Não é o espírito. E nem sequer aparece o adjetivo santo, que só foi introduzido depois. Eu tenho a Vulgata, como eu disse a vocês, e nós já fizemos várias comparações entre grego, hebraico, inclusive latim da Vulgata. Foi traduzido no texto latino da Vulgata a palavra santo. Ao aceitar Maria, sua noiva, embora já grávida de vários meses dele mesmo, como sua esposa, José assumia automaticamente a paternidade legal do nascituro. O espírito que fala a José em sonho repete as palavras que Gabriel dissera a Maria. Então a gente já começa a pensar o seguinte, que era Gabriel que estava falando com José, que era o anjo da anunciação. Dissera a Maria quanto ao menino, impondo-lhe o mesmo nome. E Mateus traz em apoio uma citação do profeta Isaías, que é do capítulo 7, versículo 14. A forma empregada por Mateus é muito interessante. O que disse o Senhor pelo profeta, ou seja, o que falou o Espírito pelo órgão do profeta. Que o Espírito, como nós estudamos na mediunidade, ele se mata por ondas vibratórias, entra em sintonia e se comunica. Falou o Espírito pelo órgão do profeta, ou seja, pela voz do profeta. Vem confirmar a tese da mediunidade. Por isso que eu sempre disse para cada um de nós aqui, dos nossos estudos, que não existe um livro mais espírita que fale mais sobre mediunidade, fenômenos e fenômenos e fenômenos, do que a Bíblia Sagrada. Que coisa linda, né? Demonstrando que o profeta, Mateus demonstra, como intermediário ou médium, apenas serve de aparelho ou de órgão a um espírito que dá a notícia a José. Como Gabriel se materializou perante Maria. E perante Zacarias, que duvidou e ficou mudo, surdo durante o período até o nascimento de João Batista. A profecia de Isaías, que uma virgem conceberá da luz um filho, o termo virgem merece ser estudado. Como nós dissemos em hebraico, a palavra virgem significa pessoa jovem. Há duas palavras. A Betulã, que especificava virgindade como certa, e Almar, que exprimiam em oposição sem garanti-la. Ora, Isaías escreve Almar, e verificamos que em Deuteronômio 22, versículo 23, a noiva, e mesmo a esposa recém-casada, era considerada uma Betulá. Era Nerará Betulá, em hebraico. Era uma pessoa jovem e virgem. Em grego, a palavra exprime o mesmo, virgem, mas em sentido genérico, tanto que as moças noivas e também as recém-casadas eram assim chamadas, a recém-casada também era essa chamada. E isso na própria Bíblia, em Deuteronômio 22, 23, e no primeiro livro de Reis, 1, 2, e em Esther 2, 3. Em todas essas passagens, meus irmãos, a palavra virgem designa a moça que é dada a alguém para deitar-se com ele, supondo que se trata de uma virgem.
Isto é, a moça ainda não ligada pelo casamento a um homem. Por isso aquela expressão de Maria, mas eu não conheço o homem, para o arcanjo Gabriel. Quando o arcanjo Gabriel veio anunciar a ela que ela iria dar à luz um filho varão, que seria a encarnação de Yahvé, que seria Jesus, o nosso Senhor e Deus maior. A mesma designação é atribuída a Maria, demonstrando que, ao lhe ser dada como noiva, era virgem, ou seja, uma moça jovem, o que é natural e é normal. No entanto, em nenhum local dos evangelhos se diz, nem se supõe que Maria continuou virgem depois. Ela era virgem quando concebeu, o que de modo geral ocorre com todas as moças. Só que ela foi autorizada por Deus e por arcanjo Gabriel, que diz: você não tem que morar com ele ainda não, você vai gerar esse filho antes. E gerou antes. Tanto que quando ela saiu da casa de Isabel, ela já estava com 3 ou 4 meses de gravidez. Aí, depois, ela chegou lá com 1 mês, como nós dissemos, e provamos na própria Bíblia, nas reuniões passadas. A imposição divina, meus irmãos, do uso do sexo para manutenção e multiplicação de sua criação, nos diversos estágios evolutivos, plantas, animais e homens, vem provar que o sexo é santo. O sexo é santo. Não podemos admitir que Deus, sábio e bom, tivesse imposto obrigatoriamente às suas criaturas uma condição que, ao cumpri-la, as tornasse imperfeitas. Se no ato sexual houvesse uma leve imperfeição sequer, ou um sinal de atraso espiritual, esse Deus seria monstruosamente mau, pois teria obrigado sua criação, o ser, a ser imperfeita e atrasada, a fim de manter a multiplicação das suas obras. Isso não existe. Portanto, compreendendo o ato sexual em si e a maternidade como perfeições plenamente e altamente espiritualizantes, porque são o cumprimento de uma das leis divinas, achamos que Maria se engrandece perante Deus, que ela disse que era pequena, vocês se recordam que eu falei sobre isso, com a maternidade normal, porque assim dá demonstração de ser fiel e obediente cumpridora da vontade divina. Compreendendo bem a esse problema, o jesuíta padre Teilhard de Chardin atribui à sexualidade um sentido cósmico e afirma que o mundo não se diviniza por supressão, mas por sublimação. E ainda que o homem e a mulher tanto mais se unirão a Deus quanto mais se amarem, não vendo apenas o objeto admirável, mais transitório da reprodução, mas o de dar plena expansão à quantidade de amor liberado do dever de reprodução. Isso é outra história. E diz claramente, sem subterfúgio, a mulher é para o homem o termo suscetível de impulsionar esse progresso para a frente. Pela mulher, e só pela mulher, pode o homem escapar ao isolamento, no qual sua própria perfeição se arriscaria a aprendê-lo. Isso está escrito no livro L'Élégie humaine, edição francesa, nas páginas 93 a 96. Realmente, a união sexual dentro do amor é a imagem mais fiel da união do homem com a divindade. E por isso os místicos denominam essa unificação do homem com Deus de esponsalício. A palavra esponsalício significa exatamente isso. Na profecia de Isaías, o menino seria chamado Immanuel, que significa Deus conosco, exprimindo a grande verdade de que Deus está realmente dentro de nós, está conosco. Nós somos um com o Pai. O Jesus disse: eu sou um com o Pai, e vós sois um com o Pai. Nós somos um com Deus, porque nós temos esse Cristo interno dentro de nós, que nós falamos tanto das outras vezes.
E na profecia de Isaías, está muito bem claro isso. Está realmente dentro de nós. Deus está conosco. Despertando de seu sono, José recebe Maria em sua casa. Ele vai buscá-la na qualidade de sua esposa, mas atesta o evangelista. Não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Temos que reparar isso. Nada pode deduzir-se com segurança do que ocorreu posteriormente ao nascimento do filho, que é o assunto seguinte, que nós vamos tratar na próximo sábado. Porque naquela época, quando a mulher estava grávida e morava com alguém, o marido ou com quem ela coabitava não a conhecia, ou seja, não a procurava, até que ela desse à luz. Isso era uma regra e uma lei judaica daquela época. Por exemplo, o povo não regressou à arca até que as águas secassem. Está escrito em Gênesis 8,7, versículo 7. Se recorda dessa passagem? Não obriga a acreditar que ele aí está regressando depois que se secaram. Então, o que ocorre depois não é afirmado. Não é afirmado. Sob a figura dos fatos que narra, revelam-nos Mateus que normalmente ocorre com o intelecto José, quando recebe o impacto da revelação por parte da intuição Maria. Assusta-se, raciocina, perquire, medita e não consegue ter outra saída senão a de recusar o que lhe traz a intuição. Muito bem apresentado o fato para descrever a luta intelectual das criaturas e sua resolução final. Isso está em cada um de nós, repudiar as loucuras da intuição. Na realidade, vemos pela narrativa dos fatos que a intuição recebeu a revelação do Espírito, eu interno, antes de unir-se ao intelecto. Pois ela, a primeira a conceber a ideia, e a concebeu virginalmente por obra do Espírito, eu interno, e não por intermédio de outro qualquer homem. No entanto, meus irmãos, quando há real sinceridade intelectual, sendo justo, apareceu um auxílio e por vezes de modo imprevisto. Com José desse ao fato fora do corpo denso. Com José deu-se este fato fora do corpo denso. Ele estava dormindo. Quando à noite se achava o intelecto desprendido do cárcere da carne, da caixa craniana, como nós falamos, na quarta-feira, o cérebro, portanto, estava ampliada a sua visão compreensiva, ele, intelecto, vê e aceita. Porque compreende que a intuição foi iluminada e concebeu pelo Espírito e não por divagações traiçoeiras. Ao verificar esse fato de suma importância, o intelecto aceita unir-se à intuição. Aceitá-la. Aceitá-la como esposa, isto é, a maior intimidade e fusão de dois em um, até que possa nascer o fruto anunciado pelo arcanjo Gabriel. Todavia, convém ressaltar que a união não é total e perfeita. Só o será quando aparecer a realidade do Filho. Por isso diz o evangelista, não a conheceu enquanto não lhe nasceu o Filho. Só aí é que o intelecto se unifica com a intuição para que ambos usufruam da felicidade incomensurável da presença de Deus conosco, do Cristo interno manifestado em cada um de nós, em cada uma das criaturas que nós formamos com a matéria atual. Não há negar, não temos como negar, que os segredos revelados pelos evangelhos, como por todos os livros sagrados da humanidade, são feitos através de fatos reais e de narrativas maravilhosas. As palavras são escritas de tal forma, os pormenores descritos com tal cuidado,
que o leitor desprevenido apenas lê e compreende o que está realmente escrito e não avança para o sentido profundo e místico que essas palavras querem ensinar, que é o que nós estamos fazendo todos os sábados. Por isso Jesus ensinava em parábolas. Agora está entendido por que ele falava em parábolas? E seus discípulos lhe seguiram fielmente os ensinamentos para que a profundidade dos conhecimentos não atordoasse, nem atordoasse aqueles que não podiam suportar. Está escrito em João 16, capítulo 12. E pura, que só fosse revelado quando os tempos fossem chegados. Mateus 24, 33. Mas é mistério não perder de vista que as palavras dele são espírito e vida. As palavras de Jesus são espírito e vida. Está em João 6, versículo 63, meus irmãos. Agora, no próximo sábado, nós vamos trabalhar muito mais sobre o nascimento de Jesus. Mas agora em Lucas 2, 1, 20, que diz assim: de 1 ao 7, naqueles dias, foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Esse recenseamento foi o primeiro antes de que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, que dizem Nazaré pertencia a Galiléia, a Judéia, a cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, José. E para alistar-se, acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram seus dias de dar luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Voltemos ao episódio de Mateus, só para concluir aquele assunto de Mateus. Como comentamos lá, observando a divergência do texto de Lucas, este começa a situar historicamente o fato. Estávamos sob o reinado de Herodes, Mateus, que faleceu no ano 4 a.C., ou seja, no ano 750 de Roma, conforme narra Joséfo, que é o nosso historiador que nós conhecemos, Belo. Ele, em 2 dos seus livros, Antíqua e Judaico, e Belo Judaico, tal, etc., isso é nos primeiros meses do ano antes de Cristo, pois sabemos que faleceu dias após o eclipse da Lua, o Herodes, que ocorreu entre 12 e 13 de março antes de Cristo. Precisaremos mais essa data depois, verificando tratar-se do ano 7 a.C., ou 747 de Roma. Outra referência histórica que cabe a gente falar é o recenseamento ordenado por um edito de César Augusto, que era o Otávio, que se iniciou no Egito no ano 10 para o ano 9 antes de Cristo. Continuando na Gália, na Síria, por Quirino, no ano 7 depois de Cristo. Trata-se, pois, aqui de outro recenseamento anterior realizado por Sêntio Satúrnios, legado imperial da Palestina, no ano 8º, no ano 6º antes de Cristo. Isso fortalece a hipótese do ano 7º, quando a gente joga os números e começa a calcular antes de Cristo. Diz Lucas que todos iam alistar-se, cada um na sua cidade, e por isso José e Maria seguiram viagem para Belém de Judá, cidade de Davi. Então Belém era a cidade de José. Esse princípio não vigora no direito romano, embora Gaius Valerius Márcio, em 103 depois de Cristo, tivesse ordenado no Egito que os cidadãos se dirigissem para a sede do município a fim de alistar-se. Mas é diferente, é a sede do município, não a cidade de origem, como está dito lá. Ora, não era esse o caso de José, porque Belém não era a sede do município de Nazaré. O fato de ter-se
feito acompanhar de Maria, ainda noiva, segundo Lucas, já sua esposa. Você veja que a diferença de um para o outro, de Mateus para Lucas, segundo Mateus, para explicar-se por ser ela ainda da casa e família de Davi, por ser ela também da casa e família de Davi. Em Belém, completa-se o tempo de Maria, tendo-lhe nascido o filho primogênito. A notificação de que Jesus é o primogênito não implica na necessidade de que posteriormente viesse a ter outros filhos, não. A expressão é autônoma e tem uma mira salientar, que Jesus era o Becor, como nós chamávamos, que pertencia a Deus, devendo-lhe ser consagrado desde o nascimento, conforme Êxodo 13:2 e 34:14. O evangelista diz que o menino foi colocado em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria, ou cã, era um abrigo rústico para os viajantes. O termo manjedoura refere-se à manjedoura fixa, que podia estar instalada numa gruta, segundo a tradição oral, e o proto-evangelho de Tiago, que também foi considerado como apócrifo, não foi considerado o evangelho de Tiago. Ou o estábulo interno da habitação, onde, no rigor do inverno, se guardava os animais. Consistia num quarto construído em continuação à casa, tipo um puxadinho, era uma puxada, em que podia abrigar-se também pessoas com relativo conforto. E realmente isso ocorria quando os lugares da casa já estavam todos tomados. A tradição, por falar-se em estábulo e manjedoura, enriqueceu a narrativa de Lucas com o pormenor lendário de que Jesus foi colocado entre um boi e um jumento. Inspirou-se a tradição também em Isaías 1:3 e em Abacuque 3:2, de acordo com o texto da Septuaginta e da Ítala. Serás conhecido no meio de dois animais. É o que está escrito lá, conforme o historiador Orígenes. Vamos fazer um comentário sobre isso, irmãos. De acordo com o comentário acima, não era praxe romana a exigência de que os cidadãos se locomovessem para ser recenseados na cidade de seu nascimento. Eminentemente práticos, deixavam sempre eficácia, eficiência, rapidez no resultado, não podiam ficar sujeitos às grandes movimentações de massas populares. Eles eram os dominadores naquela época, pois se retardariam os negócios deles. Pequenos comerciantes e agricultores não poderiam abandonar seus campos e sua loja para trasladar-se. E com que recursos isso aconteceria? A localidade, por vezes, distante, para simplesmente submeter-se a um censo. Seria uma exigência impraticável até mesmo na época moderna, com a facilidade dos transportes que a gente tem. Imaginemos uma ordem dessas em nossos dias. Quase a totalidade brasileira teria que trasladar para a Europa ou África para serem recenseados, já que nós somos originários de lá. José teria que viajar 3 dias a pé, abandonando seus afazeres, e isso só porque um de seus ascendentes nasceu em Belém. Havia mais de 1000 anos. E por que não teria que ir a Ur, na Caldeia, onde nascera seu ascendente Abraão? Tudo isso, meu amigo, deduzimos que o fato narrado pela frase do evangelista oculta um símbolo altamente místico e expressivo. Com efeito, pense bem, a cidade de Belém havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual, mantida pelos essênios. Olha aí, nós vamos chegar que Jesus foi educado pelos essênios. E tradicional no profetismo judaico. Porque, antes de continuar, nós vamos falar. Tinha os fariseus, saduceus, essênios e os zelotes, que eram revolucionários. Depois eu vou até contar uma passagem interessante. Numa das minhas palestras na federação. Era Belém, de acordo com o significado etimológico, a palavra casa do pão. Mas do pão espiritual, que o candidato à união com Deus devia frequentar antes do encontro sublime.
Para essa escola dirigiu-se o intelecto José, acompanhado da intuição Maria, que já estava grávida do Espírito, pejada de ideias e sensações espirituais, a fim de preparar-se devidamente em Belém para que se desse o nascimento do menino. Notemos que o nascimento se dá pela intuição, só mais tarde atingiu o intelecto. Agora, meus irmãos, eu vou dar continuidade a isso, para que a gente encerre esse ponto, inclusive já falando sobre o nascimento de Jesus, mas vamos dar continuidade no próximo sábado. Então, o que nós devemos fazer? Belém de Judá, diz o Evangelho, ela é a cidade de Davi, ou seja, traduzindo a cidade no seu sentido, a casa do pão espiritual, do louvor a Yahvé, era a cidade do bem-amado Davi, o santuário do amor feito homem. Observemos, entretanto, que a ilha de José a Belém, cidade dos antepassados, exprime uma rememoração das vidas anteriores, uma visão de conjunto de todo o caminho evolutivo já percorrido pelo Espírito, que antes do passo final, deve remontar suas origens, mas remotas a partir do momento em que penetrou o reino nominal, que nós sempre temos um reino mineral, vegetal, hominal e espiritual, 4 reinos. Estando então José e Maria, o intelecto e a intuição, no ambiente propício, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus dentro de nós, Emmanuel, Deus conosco. Mas notemos que eles estavam sós, pois não havia encontrado lugar nas estalagens. Para dizer que nenhum agrupamento humano, pois não havia encontrado lugar nas estalagens, para não dizer que nenhum agrupamento humano pode ajudar a eclosão da união mística. A união mística é sociedade de dentro para fora, dentro de nós mesmos, como eu já disse antes. Por isso, o intelecto e a intuição se afastam de todos e penetram no santuário do pão espiritual. E se recolhe aí num ambiente simples, como um estábulo. Por que estábulo? E agora, por que estábulo? Exatamente aí reside outra lição. O estábulo é o local próprio de animais. E o encontro se dá quando o espírito se encontra no corpo animal, isto é, no corpo denso, constituindo de células que são verdadeiros animais, para o espírito, para o eu profundo, que tanto fala Divaldo e Joana de Ars. Quando se dá a união, nasce o menino, o homem novo, a intuição o deita na manjedoura, isto é, coloca-o no lugar em que os animais se alimentam, porque ele está encarnado, e onde, no corpo denso, e onde se alimentam de compreensão os animais homens, senão no cérebro, sede do intelecto. E onde se alimentam de compreensão os animais homens, senão do cérebro e do intelecto. É o cérebro das fibras nervosas, que nós falamos quarta-feira, que alimenta as ideias do homem, ainda animalizado, até que ele atinja a culminância da mente através da intuição. A intuição, pois, deita o menino no intelecto. Maria entrega o filho a José, e a criatura se vê descer até sua pequenez o infinito Deus. Símbolos maravilhosamente descritos com sublime transcendência e objetividade singela, meus irmãos, jamais alcançados em qualquer livro simbolista da literatura mundial, jamais. Não tem livro que expresse isso melhor do que a Bíblia, mas assim, analisada na sua essência, com seus aspectos místicos, com a sua hermenêutica bem estruturada, com o espírito daquele que escreveu. Por causa desse simbolismo, porque ela é toda cheia de simbolismo, como Jesus falava sobre parábola, compreendemos a ânsia das igrejas tradicionais em defender a tese da virgindade de Maria. Compreendemos. Eu entendo isso perfeitamente bem, não sou contra. O que de início se queria demonstrar, porque a realidade é que o encontro com Deus só pode dar-se virginalmente, isto é, sem interferência de quem quer que seja. Nenhum mestre pode produzir no discípulo um encontro místico, só a centelha divina. Só o espírito da própria criatura é que realiza o seu nascimento.
Por isso que eu disse, vocês libertem o Cristo interno de cada um. Então a concepção é realmente virginal. E produto de um espírito, não de obra do homem. Para defender essa ideia real e sublime e fazê-la permanecer límpida e clara através dos séculos, as igrejas, mesmo que tivessem perdido a percepção do sentido íntimo, tinham que forçar o simbolismo através dos fatos, para deixar bem cristalino para as gerações futuras o ensinamento contido no livro santo, mas interpretando de uma forma equivocada. Em vista disso, carregaram as cores do quadro, para que o ensinamento se não perdesse nem maculasse através dos séculos. E dessa forma, todos os que tivessem olhos de ver, como disse Jesus, quem tiver olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir e coração para entender, pudessem ser esclarecidos. Não adiantaria buscar fecundação em nenhuma mestre, porque o nascimento é virginal. Quando vos disserem, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, disse Mateus. Quando vos disserem, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque ele está virginalmente dentro de cada um de nós. E o nascimento só poderá dar-se quando se completarem os dias, isto é, quando o amadurecimento tiver chegado a termo, e o filho é sempre primogênito, já que realizado numa existência, permanecerá o mesmo durante toda a eternidade. Seu reino, o reino de Jesus, o reino de Deus, não terá fim, conforme Lucas, no capítulo 1, versículo 33. Espero que com isso nós tenhamos deixado bem claro como se interpreta a Bíblia no seu simbolismo, no seu misticismo, não na sua literalidade, porque a única coisa que a Bíblia não tem é literalidade. Cada coisa que lá é dita, ora por Mateus, que foi diferente do que Lucas falou, ora por quem quer que seja, é absolutamente simbolismo puro. E é assim que nós devemos entender, e assim, meus irmãos, que nós precisamos compreender o livro sagrado, o livro santo, o livro mais vendido no mundo, o livro mais lido no mundo, meu livro de cabeceira, o seu livro de cabeceira, e Cristo dentro de cada um de nós. Somos um com Cristo, continuemos assim, e nada poderá nos deter. Eu vos abençoo a todos nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, meus queridos amigos. Que Deus os abençoe eternamente e os faça muito felizes. Mas que nasça virginalmente em cada um de nós o Cristo interno que vive em nós, que somos um com Ele, somos um com Deus, somos um com o Pai. Amém. Muito obrigado.